Olá, boa noite. Estamos ao vivo no canal do Bolivar, exatamente 11 horas e 30 minutos, ainda do dia 7 de julho de 2024, onde o Atlético saiu derrotado mais uma vez, goleado mais uma vez, ainda que o placar fosse 1-0 para o Botafogo, o Atlético foi goleado mais uma vez, né? Na disposição, na organização, numa série de... um Atlético perdido, apodiacéfalo, um Atlético sem pé nem cabeça, o Atlético que o Gabi Milito mandou a campo, mais uma vez, com vários desfalques, mais uma vez, ele acabou de se pronunciar na entrevista coletiva, ainda no estádio do Engenhão, depois das derrotas de 3-0, né? É claro que não dá para falar das atuações do Atlético num recorte mais recente no último mês, nos últimos 40 dias, sem citar as contusões, sem citar a gente fica até meio perdido, né? Suspensões, no caso do Rômulo dessa vez, hoje Igor Rabelo sendo expulso aos 23 minutos, o Atlético já perdia de 1-0, né? E as convocações, que essa não davam para prever, né? O Brasil foi eliminado ontem por Uruguai nos pênaltis, Guilherme Arana deve voltar, assim como o Saravia, que estava lesionado, deve voltar. O Atlético jogou mais uma vez sem laterais, né? Dessa vez ele formou o Atlético com Matheus Mendes, o jovem Matheus Mendes, que vinha sendo tão pedido pela torcida do Atlético, pelo momento do Atlético. É impressionante como é que o adversário tem tido uma felicidade muito grande, uma facilidade muito grande, uma liberdade muito grande para bater e colocar a bola colocada geralmente na gaveta. Tanto faz se é Everson ou se é Matheus Mendes, né? Fato é que o Atlético perdeu mais uma vez 3-0, jogando com Fux, com Rabelo, que foi expulso aos 23, igual eu falei, com Batalha e Otávio. Batalha muito recuada ali, jogando praticamente de zagueiro. O Otávio, que é da posição, que havia se contundido, ficou mais 45 dias fora, já voltou no jogo passado e estava em campo dessa vez. Alan Franco, que voltou da seleção do Equador. Paulo Vitor, né? Scarpa, Paulinho, Cadu e Hulk. Muito se fala como é que se escala Cadu, que é um jovem da base e tem contribuído muito pouco, aliás, pouquíssimo. Aliás, vamos falar, inclusive, dessa expulsão do Igor Rabelo, porque é um lance no meio de campo. E é impressionante como é que o Atlético vem sofrendo gols por falhas defensivas, por falhas do próprio Atlético, né? Dá a sensação que o jogo, de alguma forma, ali está controlado e o Atlético se coloca em perigo e fatalmente essa bola acaba chegando no campo de ataque do Atlético com muita velocidade, com muita facilidade, e o adversário acaba abrindo o placar, que aconteceu aos 12 minutos com o Luiz Henrique, né? Mas o lance começa ali na lateral. O Scarpa e o Cuiabano, que veio a marcar depois, né? O bom lateral direito do Botafogo, mas discutindo ali, a torcida do Botafogo reclamando como se tivesse sido falta, e de fato não foi. Eu sei que a bola volta no campo de defesa do Botafogo e volta numa velocidade a ponto do Luiz Henrique receber essa bola e bater mais uma vez com facilidade. Eu acho que dos últimos gols que o Atlético tomou, vale dizer que o Atlético tem 23 gols já sofridos. Cumpriu, essa é a 15ª rodada, né? O Atlético fez 14 jogos até agora, tem 23 gols. O Atlético tem uma defesa tão vazada quanto a do Fluminense, que tem menos de 10 pontos e está na lanterna do campeonato. Então, mais uma partida abaixo de crítica, mesmo levando em consideração, né, a qualidade e a quantidade de desfalques que o técnico Gabi Milito vem convivendo nos últimos tempos. Mas é o que chama muita atenção. A partir do momento que você tem um Vargas que tem uma certa experiência, né, isso tem sido contestado, porque falava-se muito, são 3 jogadores servindo nas seleções. O Alan Franco voltou. O Guilherme Arana talvez volte, deve voltar na terça-feira, deve estar à disposição do Gabi Milito na próxima quinta-feira, 21h30 na Arena MRV, diante de outro morro alto, que é o São Paulo, né? Mas o Vargas voltou. Poxa vida, essa meninada da base vem tendo oportunidade, mas nós já falamos aqui nesse pós-jogo que eles não estão prontos. Nós vamos falar hoje de novo, vamos ter o prazer de receber de novo o jornalista Vitor Martins, acho que ele falava disso, e o mestre Eduardo de Ávila, já vou trazê-lo ao palco, os dois, mas
É impressionante a facilidade, mas, sobretudo, a passividade, a falta de intensidade que o atleta tem sucumbido diante dos adversários. Ele toma um gol, como eu disse, aos 12 minutos de jogo, num lance que estava em tese sob controle, ali numa discussão de bola ali na lateral, a bola volta e tal, e aos 23 minutos um vermelho, né, para o Igor Rabelo, que em cima do Danilo, né, acaba fazendo aquela falta ali e recebendo o vermelho direto, porque o juiz entendeu que era o último zagueiro, né? Vamos contestar isso? Acho que não dá para contestar. Nem o próprio Rabelo contestou. Ele bota a bola na cabeça desesperado, como que diz. Eu era o último homem, foi o recurso que eu utilizei. E o Atlético estava novamente, aos 23 minutos, perdendo o jogo e mais uma vez com um jogador expulso. São 7 expulsões nas últimas 14 partidas. Isso é muito sério também, né? Vamos falar, inclusive, também, já que é para falar sério, houve um pênalti em cima do Cadu. Ah, mas não sei o quê. Não é que contribuiu. O Atlético foi passivo. Nada justifica, de novo, uma derrota da forma que o Atlético tem aceitado e assimilado essa derrota. É isso que preocupa. É isso que chama muito a atenção. Porque o Atlético tem estado irreconhecível. Ah, você não tem jogado bola, você está desorganizado, você não tem os laterais como não teve hoje. Hoje só tinha Fux e Rabelo mesmo, mas tinha os dois volantes, tinha Batalha e Otávio, tinha o próprio Alan Franco voltando, tinha Paulinho e Hulk. Não dá para o Atlético ser um time tão passivo e não competir. Mais uma vez o Atlético perde, né? E não compete. E mesmo, volto a dizer, que tivesse perdido de 1-0. O Atlético, mais uma vez, foi goleado. Em termos de vontade, em termos de disposição, em termos de organização, o Atlético simplesmente inexistiu. Então, mande sua mensagem para cá, faço questão de registrar. São exatamente 11 horas e 37 minutos na nossa doce querida BH, né? Que vai ter dificuldade de dormir assim como eu. Aqui já são 3h38 da manhã e estamos só começando esse pós-jogo de Atlético 0, Botafogo 3, pela 15ª rodada do Campeonato Mineiro, né? Então, deixa eu chamar para o palco, deixa eu trazer os dois que vão participar conosco, participação para lá de especial, mestre Eduardo de Ávila e o grande jornalista Vitor Martins. Antiguidade é posto, vou pedir licença ao Vitão para chamar o mestre Eduardo de Ávila, que está conosco aqui. Ávila, boa noite. Prazer em revê-lo. Obrigado mais uma vez por aceitar participar desse pós-jogo do Canal do Bolivar. Mais um pós-jogo com uma derrota, mais um pós-jogo com uma goleada, né? Onde, mais uma vez, o Atlético inexistiu. E aí as rodadas vão passando, o time vai apanhando, né? Sem reagir. Eu estou impressionado como é que esse Atlético, que teve uma sequência de 12 jogos com Milito, de 8 vitórias e 4 empates, chega a 24, ou seja, ao dobro. E como é que esse recorte da metade para cá, dos 12 para cá, e até então estava invicto até perder para o Peñarol pelo Grupo G lá em Montevidéu. Como é que o time veio perdendo, claro, titulares, mas veio perdendo confiança, e veio perdendo organização, e veio perdendo força, e veio perdendo coletividade. Parece que é cada um correndo para um lado. Eu vejo lances ali de jogadores do Atlético cercados ali por 2, 3 adversários, não só nesse jogo contra o Botafogo, mas os outros assistindo, em vez de chegar junto para tentar disputar uma bola. Enfim, nos ajude a entender. Bem-vindo. Fale um pouco com a sua sabedoria, com a sua atleticanidade. Qual é o seu sentimento diante de mais uma derrota? Boa noite, Eduardo. Boa noite, Bolivar. Eu fui te ouvindo aqui e concordando com tudo. Eu não me recordo assim de um. Estou com 66 anos, de um momento tão cruel, tão triste quanto esse. Porque tivemos times horrorosos aí, mas tinha garra, tinha luta. Nós tivemos times aí que entravam em campo e brigava de igual para igual, com uma inferioridade técnica gritante. E o que eu vi hoje lá nesse jogo, assim, nós ganhávamos uma jogada de meio de campo. O Botafogo atacava, o Atlético roubava a bola, você fala assim, agora vai.
2, 3 passos, bola de novo com o Botafogo. E, assim, com muita tristeza. Quando eu disse assim que eu não me lembrava de um período tão ruim, eu já tentei puxar de memória, até dei uma pesquisada, em pouco tempo tomar 3 goleadas de 4. Hoje, por pouco, foi uma quarta de 4. Porque o Botafogo mereceu muito mais do que os 3. Sem dúvida. O Galo voltou melhor no segundo tempo, chegou a ameaçar, tem aquela história do pênalti, estava 1-0 ainda quando teve aquele pênalti. Claríssimo, claríssimo. Eu digo, reafirmo e banco. Se fosse a favor do Botafogo, o juiz já teria dado. O árbitro teria dado. Porque a história é essa mesmo. Mas não deram e o VAR revisou e confirmou a decisão equivocada do juiz. Mas o Galo não merecia sequer o empate. Tanto que no final do jogo tomou mais 2 gols e chegou a 3. O placar moral, a meu juízo, seria até maior que os 3. Agora, o que passou, passou, tá. A gente sempre fala, olhar para frente. Vamos olhar para frente, sim. Mas não podemos, que nem você disse na derrota anterior, que assim, é uma noite para ser esquecida, e imediatamente a gente colocou esquecida não, para ser avaliada, para ser motivo de reflexão de todos lá de dentro. E eu espero que a partir de quinta-feira, com a volta só do Arana por enquanto, né, porque depois é que vão tá liberados os jogadores da janela, Bernard e Diago já confirmados, outros a serem confirmados, aguardar que haja uma reação. O que me conforta é a boa expectativa, que acho que o elenco tiver encorpado, a situação nossa vai melhorar, sim, sem dúvida, é que as Copas do Brasil e Libertadores virão a partir de agosto. Porque se tivéssemos Copa do Brasil e Libertadores agora, nós íamos estar fadados a ficar apenas pelo brasileiro, lutando, brigando, para não ficar numa posição vergonhosa. Porque o mesinho de junho e início de julho, terríveis. Chama o Vitão aí, se não falo demais aqui, o Vitão nem entra. Com o maior prazer, mestre Eduardo. Semana, vamos chamar ao palco o grande jornalista Vitor Martins para saber a impressão do Vitão, né? O Atlético mais uma vez goleado e o Vitor mais uma vez, o grande Vitão, conosco. Bem-vindo ao palco, Vitão. Mais uma derrota onde o Atlético não lutou, né? Tem impressionado a forma e a passividade que o Atlético tem aceitado essas derrotas e a facilidade com que os adversários têm construído esses placares, que no caso como do Botafogo, no caso como o Flamengo, na partida anterior, foi de 4 semana passada, dessa vez foi de 3, mas a gente sempre fala, poderia ter sido muito mais. Boa noite, Vitão. Prazer em recebê-lo aqui mais uma vez no pós-jogo do canal do Bolivar. Obrigado por atender o nosso chamado. Mais uma vez de cabeça inchada, né, Vitão? Noite, que não tem como ser boa, né? Apenas noite, né? Porque há derrotas e derrotas, né? Quem acompanha futebol sabe, não existe um time imbatível no mundo. Mas o problema é como você perde, não é relacionado a placar, não é relacionado à importância de jogo, é relacionado à postura. Porque todo torcedor, quando tem o time do coração, você se identifica com aquele time, você quer que os caras que estejam em campo tenham a mesma disposição e a mesma entrega que você acha que você teria em campo, nem entrando em parte técnica. E eu acho que a postura do Atlético, para mim, é uma postura muito passiva, muito permissiva. Isso tem me incomodado bastante. Você citou contra o Flamengo. Para mim, hoje ficou mais nítido ainda. Vocês já citaram vários pontos e vocês passaram até por o Atlético voltou melhor. Para mim, o Atlético não voltou melhor. Para mim, o Botafogo sentiu ali naquele momento, já no final do primeiro tempo era nítido, que o jogo estava ganho, o jogo completamente controlado. O Botafogo deu uma baixada, aí teve o pênalti, para mim é indiscutível. Foi só o pisão no tornozelo, pênalti, é indiscutível. Mas, assim, não é porque o juiz deixou de marcar um pênalti claro e o VAR chamou. Não foi por isso que o Atlético perdeu. Acho que isso é muito importante a gente botar isso. Para não parecer com uma desculpa. Não, foi 3-0 categórico. E aí o Hulk acertou. Aí o talento individual, um jogador do Hulk, uma bela cobrança para a infelicidade do Atlético, ela foi na trave. Aí que o técnico do Botafogo, opa, vou mexer nesse time aqui, dar uma sacudida, porque os caras que estão em campo já meio que largaram o jogo. E aí que o Botafogo fez uma pouca pressão
fez o segundo e fez o terceiro, poderia ter feito até mais, justamente por causa dessa postura do time. E assim, a questão que mais me preocupa para mim é um time que pouco tempo atrás a gente apontava como o melhor futebol do Brasil. Da América do Sul do Brasil. A maneira como estava se impondo sobre os adversários, a maneira que estava construindo os jogos. É um time que se esfarelou. Aí não é só questão de desfalques, não, tá, gente? É óbvio que se você tem um Arana na ala esquerda ou tem um Cadu, é uma diferença abissal. Mas é o que a gente vai falar em termos de comportamento de time. Independentemente se você tem um craque na esquerda ou um jogador que está começando a carreira, a postura de time ela tem que ser boa. Se você vai ou não conseguir o resultado positivo, aí lógico vai depender da parte técnica e qualidade dos jogadores. Mas essa postura de time, o Atlético se esfarelou e isso para mim é o mais preocupante nesse momento. Também acho, Vitão.